Boa noite a cada um de vocês. Tá? Raimundo, Margarida e Rodrigo. Mais uma vez aqui para falar do Evangelho do Cristo, numa noite de quarta-feira, com muita alegria. Uma alegria que também é desafio falar de compaixão. Falar de mensagem da compaixão. Para tanto, isso é uma mensagem, eu sempre repito, que está no livro Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livro de Chico Xavier, é um livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito de Neio Lúcio. O que é interessante nesse livro? É que cada reunião, não está nos evangelhos, é Jesus conversando com os seus discípulos, com a familiares dos seus discípulos. E Neio Lúcio, através de Chico, vai psicografando, vai nos trazendo essas mensagens. E o nosso bate-papo hoje é a mensagem da compaixão. Pensar em compaixão, eu achei assim tão amoroso, mas o que será a compaixão? Compaixão é simpatia? É empatia? É piedade? O que é compaixão? E busquei, vou contar umas historinhas, eu gosto de contar história. Aí, quando eu falei de compaixão, eu tenho um mês falando de compaixão para todas as pessoas, para que a nossa fala hoje seja um leque de várias pessoas. Seja um pouco de que todo mundo pensa sobre compaixão. E a primeira fala que me diziam era o samaritano, o bom samaritano. Então, vamos começar falando de compaixão, contando a história do bom samaritano. Um homem, na Bíblia é um homem, é assaltado no caminho e ele fica muito ferido, muito ferido. Na Bíblia tem por salteadores. E nesse caminho ferido, ele fica e passa um sacerdote. E o sacerdote olha, mentalmente ele se desculpa e diz que não pode socorrer e segue. E esse homem fica na estrada. Passado um tempo, me passa um levita. E o levita olha, vê aquela situação e também, internamente, ele vê, ele entende algumas razões, mas ele não pode socorrer. E eis que passa um samaritano. O samaritano não era da mesma religião, não era amigo, não era conhecido. E quando ele vê aquele ser humano naquele estado, ele para. Ele para e socorre. Ele não pensa, ele faz isso. Coloca no lombo do seu cavalo e leva ele a uma pousada. Não é pousada na Bíblia, é um outro termo, parece que é pradaria, alguma coisa assim, um alojamento. E o que é interessante, ele cuida dele. Além de dar o socorro, ele passa a noite. E quando ele termina, ele paga e dá dois denários. Naquela época, assim está na Bíblia, e ele diz ao dono da pousada que cuidasse dele e que se faltasse algum dinheiro, logo em seguida, quando ele passasse por ali, ele iria repor. Quando a gente pensa nos bons samaritanos, a gente pensa muitas coisas. E na Bíblia, a pergunta é, quem mais serviu a Cristo? Mas pensar nesse desconhecido que está lá e que moveu esse samaritano a socorrer. Mas tem detalhes desse bom samaritano que eu acho importante. Ele coloca no lombo do seu cavalo e ele vai cuidar desse senhor a noite toda. É o que Chico Xavier diz. Ele não só cuida, mas ele também dá a caridade do tempo. E aí a gente vai. Tudo isso era para a gente ver o que é compaixão. Nós vamos ver se a gente consegue ver juntas. Esse desconhecido que está lá moveu alguém que eu não conheço, que eu não tenho nenhuma relação, mas eu parei e socorri, a despeito de outros tantos seres humanos que não fizeram isso. Agora eu até lembrei de uma crônica que eu li quando era adolescente, portanto tem muito tempo. Era O Homem na Rua, no Rio de Janeiro. Eu estou querendo aqui, estou fazendo, me parece que é de Rubem Braga. Ele diz que um homem está na rua morrendo de fome. E passa várias pessoas. Passa, aquele mundaréu de 12 milhões de habitantes numa cidade como o Rio de Janeiro. E as pessoas vão passando, vão para o médico, vão para o trabalho, vão namorar, vão para o shopping, e aquele homem está morrendo de fome. E cada um vai, aí de repente começa a acionar as instâncias de governo.
Aí vem a Secretaria de Saúde, não, isso não é problema meu, isso é de tal lugar, não é do Estado, é do município. E vai passando, todo mundo vai dando a desculpa para entender que aquele homem morrendo de fome não era problema de nenhuma instância do Estado nem do município. E aí esse homem vai morrendo de fome. E nós vamos passando, 2 milhões de pessoas, com tantas coisas na cabeça, indo para o centro, indo para a igreja, e um homem morrendo de fome ante a nossa indiferença. E ele termina assim: mas se não era problema de 2 milhões de habitantes, certamente também não seria problema meu. Assim o autor termina. Diferente do samaritano. O samaritano não pensou nada. Ele parou o cavalo dele, ele desceu do cavalo e foi lá. Uma outra história também que fala de um pouco, que eu entendo que é de compaixão, é a do filho pródigo. O do filho pródigo vem falar de compaixão, mas também uma compaixão familiar. E o Evangelho e toda a doutrina, sobretudo Joana de Ângeles diz, quando a gente fala de compaixão, para trazer um pouco essa compaixão para a nossa família. Porque às vezes nós ficamos no trabalho de bonzinho, ficamos nos nossos grupos, e em casa a gente não tem compaixão. A gente não tem compaixão com o idoso que repete, que faz coisas, que irrita, que nos cansa, porque eu quero dormir, porque ele vai ligar uma televisão, porque ele muda. Normalmente, algumas pessoas não têm compaixão. Certamente que não a maioria de vocês. Mas a gente precisa trazer essa compaixão para a nossa família. Eis que, no Evangelho, a gente tem a parábola do filho pródigo. Tem até um videozinho que é bonitinho, é um menino contando. Ele contando a história do filho pródigo na fala de criança é muito amoroso. Um pai tem 2 filhos e divide a herança para cada um. O outro pega o dinheiro, um recebe a herança e diz: eu vou ficar aqui. Aí continua lá, trabalhando com o pai, o outro não. Vou correr mundo, vou ver mundo. E vai ver mundo. E nesse caminhar, eis que acaba todo o dinheiro. Quando acaba todo o dinheiro, ele começa a fazer alguns serviços. De repente, ele está trabalhando, limpando cavalos e tudo. E lá, um momento, ele pensa que ele tem um pai. Aí ele começa a divagar. Será que ele me aceitaria, pelo menos, para ser empregado dele? E nessa elucubração mental, eis que ele volta, muito apreensivo, se esse pai ia acolher ou não. E quando ele está chegando, próximo, extremamente tenso, o pai avista esse filho chegar. E tem assim no Evangelho. Quando esse filho vai chegando, ele lança um olhar de compaixão. E abraça e tem festa. O outro até nem gostou muito, rolou um ciúmezinho. Eu estou aqui o tempo todo e não tenho festa, o outro chega. Mas o Evangelho fala desse olhar de compaixão que o pai tem com a chegada do filho, a nos relembrar também compaixão na família, compaixão para aquele que sai do caminho, na nossa visão, e que um dia retorna. Quantos de nós vivemos isso na família? E ele volta a nos falar de compaixão. Mais uma passagem na Bíblia. Tem a compaixão, a grande compaixão, que é a compaixão de Madalena, extremamente atual. Há 2000 anos, Jesus já dizia para uma mulher que ia ser apedrejada por vários homens, porque tinha adulterado naquela época, em um julgamento duro. Às vezes, até hoje, a gente tem julgamentos duros com mulheres, mas naquela época, chega Jesus e tem um grupo de homens para apedrejar aquela mulher, porque era a pena para a mulher que adulterava. Eu acho que não tem para homens, né? Naquela época, era só para a mulher. E chega Jesus e olha. E quando ele olha, ele pensa e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E cada um vai examinando a sua mente, vai deixando a pedra, vai jogando a pedra e vai embora. De repente, eis que Jesus fica somente ele e essa mulher adúltera. E a gente pensa, né? Poderia ter um julgamento, poderia ter uma repreensão, ele faz: vá e não peques mais. Essas histórias, ela vem na Bíblia,
elenquei elas e tantas outras da caminhada do Cristo, a nos falar de um amor diferenciado. Não é um amor, meu filho, não é amor uma pessoa que eu conheço, não é um amor que me faz bem porque eu conheço, porque é baiano, porque é sergipano, porque é paulista. É um amor ao ser humano, aos homens e mulheres do caminho que vão passando. E aí nós pensamos, né? Compaixão. O que seria compaixão? O que seria a mesma coisa de empatia? Não, é diferenciado. Mas essas histórias do Evangelho guardam alguma relação com a nossa vida? O bom é que a gente também possa, na caminhada do Cristo, encontrar exemplos nossos do dia a dia, de cada um de vocês, nesse amor compaixão. E tem uns dias, não vou precisar o tempo, mas eu acho que mais ou menos um mês, os jornais, a mídia de todo o país, falou de uma pessoa. Tem hora que eu vou fazer umas pesquinhas, viu? É só para ser fiel ao fato. Simone de Souza. Simone de Souza é uma médica que já tinha sido assaltada no Rio de Janeiro 10 vezes no ônibus. E tem um assalto mais uma vez no ônibus. Acho que todos vocês viram. E quando há esse assalto no ônibus, houve um tiroteio, um policial civil estava no ônibus, atirou nesse assaltante que estava com a granada, e desce, todos descem do ônibus. E esse assaltante, esse cidadão, nesse momento, fica no chão, fica no ônibus ferido. E essa pessoa, Simone de Souza, entra no ônibus e começa a atendê-lo. Essa moça é uma médica. E aí chamou a atenção, por que você foi atender uma pessoa que estava numa situação de assalto, você já 10 vezes assaltada? Não sei se eu faria isso, não sei se cada um de nós faria isso. E ela foi, toda a imprensa chamou sua atenção. Nem deveria, né? A gente deveria chamar atenção quando o ser humano estivesse numa condição de ajudar e não ajudasse. Mas alguns atos de amor hoje é que têm chamado a atenção, embora seja o caminho natural da humanidade. E ela diz assim, porque ela volta no ônibus, tem até filmado. Ela diz, voltei e voltaria de novo. Ele estava com vida, e onde tem vida, a medicina tem que atuar. Antes de tudo, é o ser humano. Nós somos seres humanos, e a gente que está cuidando um do outro. Tem que estar cuidando um do outro. A gente levanta uma bandeira de paz. Então, a gente tem que atuar pela paz, pelo outro, e acreditar que dá para mudar, dá para melhorar. E tinha uma vida ali, conta a médica. Quando a gente vê o bom samaritano, e a gente vê que ainda tem Simones, e tantos vocês aqui, lá não é distante daqui. O Evangelho pode, sim, ser concretizado em forma de compaixão, todas as vezes que a vida nos exigir, no exercício do amor. A ideia da mensagem da compaixão, de que trata esse livro que eu falei, Jesus no Lar, ela vai acontecer porque estão Jesus, Pedro, João, Judas, vários conversando, e eles falavam da dificuldade do relacionamento com as pessoas. E perguntava como pregar a boa nova com tantas mentes diferentes, com tantas diversidades. Vamos trazer isso para a nossa vida de relacionamento. Tantas dificuldades que nós temos no se relacionar com o outro. E a reflexão da noite era essa. E aí vem, olhem vocês, pensem bem, que vocês estão me vendo e conseguem perceber a minha idade, pedi a uma colega de trabalho, um anjo de Deus, para botar as perguntas aqui, olha o tamanho da letra. E a gente falando de compaixão. Então vem João e pergunta a Cristo, o que fazer diante da calúnia que nos dilacera o coração? Quantas vezes nós vivemos isso no mundo de relacionamentos? Quantas dores por uma palavra, por um julgamento que faz sobre nós e que às vezes nos machuca. Nós achamos que está meio errado, não era bem assim. Porque o nosso sentimento, diante daquele fato, era outro. Mas o outro, ou a outra, nos viu dessa forma e isso nos magoa. E quando João pergunta isso ao Cristo, ele responde, vou tentar ler.
tende piedade do caluniador e trabalha para o bem de todos. É isso que Jesus disse. Porque o amor desfaz as trevas do mal. O amor sempre vai desfazer as trevas do mal, sobretudo no mundo de relacionamentos, sobre relacionamentos mais próximos, sobre esse trato com o outro ou com a outra. O amor desfaz as trevas do mal, porque toda a escuridão, qualquer que seja ela, quando a luz chega, ela desaparece. O amor ainda é capaz de tocar. Quando esse amor é sincero, e esse amor é sincero quando eu falo, eu não estou falando de Teresa de Calcutá, eu não estou falando de Irmã Dulce, eu estou falando de nós mesmos, nesse exercício de se voltar para a nossa jornada interna de amar. De se voltar para o exercício de ser aquilo para o qual nós fomos criados. Amor e amar faz muito bem. É só começar. É só começar a ter na nossa vida experiências de amar. Experiências pequenas, experiências que vão crescendo. Adenauer diz, numa palestra que ele faz até também sobre compaixão, ele diz, a prática, o exercício da caridade nos leva à compreensão da compaixão. É fazendo aos poucos. E caridade não naquela coisa, eu vou fazer para uma pessoa que é diferente de mim. Caridade é de tudo. Na nossa visão espírita, é retirar essa miopia do olho e conseguir ver o outro como filho de Deus. Conseguir ver fraternidade nesse outro, nessa outra, igual aquele samaritano que acode uma pessoa no caminho. Igual a médica que acaba de sofrer uma violência e nos diz, eu voltei e voltaria quantas vezes fosse, porque havia uma vida ali. E nesse embate, que é um embate da nossa construção interna, nascemos ignorantes, simples e ignorantes, para trilhar o caminho da luz. Então, e pensando assim, eu vou tentar ler as perguntas, juro que vou. E aí, Tiago, filho de Zebedeu, para quem lê mais a Bíblia, que é um dos livros mais bonitos, sobretudo o Novo Testamento, porque vai falar da parcela de Cristo na terra. Nessa caminhada, ele pergunta, e como fazer diante daquele que nos ataca brutalmente? O que é viver relação no dia a dia? É viver esse mundo. Mundos de diferentes, mas, sobretudo, mundo de escalas diferentes. Quando a gente tem criança em casa ou na rua, a gente sabe que criança se comporta como criança. Adolescente se comporta como adolescente, adulto como adulto, mais idosos como idosos. Mas o que a gente espera na criança? Que não saiba tudo. Se a gente colocar a doutrina espírita, a doutrina que prega, que tem um dos seus princípios a imortalidade da alma, nós vamos entender que há diferentes caminhadas do espírito. Há espírito mais maduro na caminhada e mais jovem. Por que a gente fica triste? Porque a gente pensa que está todo mundo no mesmo patamar de evolução. E não é assim. O outro, muitas das vezes, está pedindo a gente paciência. Você não já conhece a doutrina espírita? Não vê que ainda estou infantil na caminhada? Ainda não sei amar, ainda não sei me expressar direito. Ainda não sei conviver direito. Eu estou pedindo a você compreensão. Mas não, a gente quer se manter todos como se todos estivessem no mesmo caminho, no mesmo patamar. E se nós colocarmos os princípios da doutrina espírita no relacionamento, esse amor vai ser amor com paixão, amor que não julga, amor que acolhe. Aí aquele filho, aquele vizinho, aquele esposo, aquela esposa, compaixão, caminhadas distintas. Lá no centro, essa semana, um colega meu estava me falando que ele mudou de setor e que pegou agora uma chefa que é um treinamento espiritual, que ele não aguenta mais. E ele é doutrinador lá da casa. Aí eu estava dizendo a ele, mas como é que você faz quando um está na doutrinária? Assim, oh, meu irmão, seja muito bem-vindo à casa do Cristo. Aí esse momento, que os bons espíritos... Aí o espírito, não quero saber. Oh, meu irmão, que São Francisco de Assis te ajude, Joana de Ângela. Eu digo a sua colega, unicamente está pedindo um exercício dessa sua doutrina no trabalho. Porque você já faz isso muito bem no centro, mas no centro é muito restrito.
Tem que ir para o mundo fazer isso. Aí ele, pode até ser. Eu digo, então pense sobre isso. Então, a caminhada é essa. O outro que nos brutaliza, que nos agride, vamos imaginar que na caminhada do Espírito, o ser humano que já está no caminho, já está freando as suas imperfeições. Se esse não consegue ainda, é como se fosse um espírito criança. E como é que a gente trata a criança? Com amorosidade a ensinar o caminho. Seja através de uma atitude, não é assim que a gente faz com os nossos filhos, com os filhos dos amigos, com as crianças? Assim também é a caminhada. E é assim que Cristo vai ensinar. Ele sempre vai dizer que esse homem é um homem que deve estar doente ou envenenado. É isso que ele vai dizer a Tiago. Que o nosso dever, o dever dele, era ajudar nessa recuperação, nessa saúde dele. Mais adiante vem Judas. Eu estava com uma amiga, que é uma conhecedora do Evangelho. Ela, Rose, você já percebeu que todas as perguntas de Judas têm um cunho político? Nesse livro, Jesus no Lar, que eu aconselho todos, é considerado o primeiro evangelho no lar, e ele tem mensagens maravilhosas. E Judas sempre vai perguntar em outros momentos. Aí ele diz assim, as perguntas de Judas sempre têm um cunho político, porque Judas pensava na salvação a partir de um movimento político. Eu digo, eu vou estudar isso. Mas rapidamente eu vi que tem lógica. E Judas pergunta, e quando o homem que é revestido de autoridade respeitável, de um príncipe ou de um sacerdote, nos ofende e ainda fica com a consciência tranquila e normal. Aí Cristo diz que uma serpente pode ocultar-se num ramo de flores e que há vermes que habituam nos frutos de bela apresentação. O homem de elevada categoria, e a gente vê isso no mundo, tanta gente com vestal, né? De autoridade de tudo, e que nos agride, que não se conduz de uma forma evangélica. Aí ele faz, esse homem que se revela violento e cruel é enfermo, ainda assim. Se nós formos por critério da criança, no espírito, a gente vai entender que esse homem é um enfermo, é uma criança na caminhada. Que o ser humano, que ainda não é tocado pela luz, que ainda não é tocado nas suas atitudes, há uma demanda interna de nos convidar a aprimorar o nosso olhar. Vou tentar ler a outra pergunta. Aí vem. E quando a nossa casa é atormentada por um crime? Quantos de nós viveu isso? Ou quantos sabem pelos jornais? Quantos lares? Algumas notícias tristes têm chegado e têm causado assim muita dor em muita gente. Aí Jesus novamente, até parece, né? Torna a pedir a gente para ter pena, para se apiedar dessas pessoas. E diz, uma falta não resgata a outra e o sangue não lava sangue. Eu até tinha ouvido essa expressão sangue não lava sangue, como se fosse de Gandhi, mas não tive tempo de chegar. Mas o sangue não lava o sangue. A violência não lava a violência, não diminui. Algumas pessoas, alguns familiares, às vezes estão reunidos, começam uma confusão. Se alguém não frear, daqui a pouco esse mal, essa ilusão chega a lugar insuportável. É preciso que alguém de serenidade, calma, ou ore, ou acalme esse momento, porque a tendência é que esses conflitos, quando nós pensamos na sua solução através de outros conflitos, eles se avolumem. E parece que quando a gente está falando dessa mansuetude, nós estamos falando de pessoas alienadas, santas, que parece que a gente é bobinho. A proposta é, se eu sei quem eu sou, eu sei como me comporto na vida. O que a doutrina espírita quer nos dizer, primeiro, diante de uma lei de causa e efeito, diante de nos entendermos espíritos, que isso nos requer uma conduta para a luz e para o bem. Posso eu pensar que isso aqui é um somatório de matéria que o mundo se acaba? E aí eu vou vivendo como um carro sem freio.
porque nada me acontece, está tudo bem, ou então eu vou acreditar em uma salvação para fora. Mas o que a doutrina espírita é diferente, ou também, como algumas outras doutrinas, sobretudo as orientais, vai dizer, é o nosso chamado é a nossa reforma interna. O nosso chamado é uma conduta de viver com responsabilidade. Talvez o samaritano já tivesse descoberto isso, que não era legal para a caminhada do espírito passar e saber que um outro ser humano estava ali. Ele tinha compreendido a fraternidade do divino e nos dá um exemplo a todo dia. Então, não estou falando de pessoas alienadas, bobas, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É ter calma no espírito. É ser seres de uma sabedoria diferenciada. E não que a gente chegue aqui amanhã o mundo se acabou, só sou compaixão. Só sou tranquilidade e paz. A vida não é assim. Porque nós somos ainda pessoas imperfeitas, mas no caminho. O leque do conhecimento é nos conduzir a uma responsabilidade de que o mundo, ele precisa de mãos, eles precisam de participação edificante. Que esse mundo como está aí, assim mesmo como está, de tantos acúmulos de tantos e de tantas faltas de outro, nos chamam a alguma participação de uma forma edificante. Nos chama a melhorar a nossa atitude e o nosso olhar diante do mundo, sim. Eu vejo essa casa aqui, que está fazendo obras grandiosas. Uma delas é o Lar do Idoso. Essa temática idoso me encanta. Aliás, idosos, crianças, todas aquelas pessoas que inicialmente têm o estigma da exclusão, me encanta. E a gente não pode ser indiferente a esse chamado de amor e esse amor-compaixão do que eu posso fazer nessa esteira de participar de um mundo enquanto ser de luz, de não ser indiferente como tantos. O amor-compaixão é isso. Emmanuel, no livro Pão Nosso, que foi considerado, esse livro aqui, o livro do século, ele fala sobre aquelas pessoas que nenhum de vocês se encontra, se encaixa, se coaduna com esse modelo, que diz assim, olha, eu vou te ajudar, mas essa pessoa, eu não sei não, viu? Outro, eu vou fazer dessa vez, mas já te ajudei tantas vezes. Aí ele diz, é o amar com mel e fel. É o amar com conjunção adversativa. Você se explica sempre. Ao mesmo tempo que você ajuda, você lança um fel. E a gente vai entender, a partir da leitura de Emmanuel, que amor-compaixão é amor sem condição. É amar por amar. Não preciso mais nada. Eu preciso ver um caminho, alguém doente, mal levanta e vou embora. Isso é amar por amar. Não dá mais a gente estar achando que a gente está vivendo amor-compaixão ou nas ilusões do ego que eu preciso do meu baluarte aqui na Terra de dizer que eu ajudei, que eu preciso, nesse processo da falsa caridade, colocar o outro na minha régua. Meus filhos, eu faço, todavia, sabe, tudo com condição, se fizer, não sei o quê. Não, amor-compaixão é amor de espírito no caminho da luz. É amor que já chegou a outro lugar. É o amor que edifica. É o amor que não envenena o outro com as palavras. Essa palavra de que inicia esse livro, quando fala nesse capítulo, que o assunto era dificuldade no relacionamento entre as pessoas. Há uma necessidade nossa, hoje eu estava lendo o livro Comunicação Não Violenta. Esse livro eu acho o máximo, porque ele vem uma postura empresarial, mas ele vem dizer o que a gente pode fazer com a palavra na nossa caminhada. E ele vai falar de compaixão, ele também vai falar de empresas, mas, sobretudo, ele vai falar, nos ensinar a falar para o outro sem agredir. Ele vai nos dar a responsabilidade da nossa palavra, como ela chega na outra pessoa. E a comunicação não violenta tem um capítulo só sobre compaixão. Mas também ela vai falar a mesma coisa. Ou você ajuda, ou você não ajuda.
Seria compaixão, empatia, voltando à primeira fala? Não. Seria simpatia? O que é simpatia? Eu olho para a Margarida e tenho uma simpatia, uma afinidade para Raimundo. Isso é simpatia. Eu olhei para você, o meu espírito tem uma energia que a gente olha e gosta. Isso é uma simpatia. No caminho tem outros que também têm antipatia, né? A gente olha assim, não é o nosso caso. E o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro para não fazer nada, mas para entender o que ele está falando. Eu conheço, eu não sinto o que você fala, mas eu sei, eu te entendo. Empatia é isso, eu te entendo. Eu consigo ficar no seu lugar e entender o que você me fala. Mas compaixão não. Compaixão não tem inércia na compaixão. A compaixão é um amor da ação, do ajudar, do mudar, do mover alguma coisa. Essa semana também passou na mídia uma pessoa que eu acho importantíssima, que se chama Nicholas Winter, ou Winton. Aquele senhor que morreu aos 105 anos e que ajudou, e que teve a ação. Ele era um publicitário, me parece, importante na Grã-Bretanha. E naquele mundo de nazismo, ele larga tudo e consegue arregimentar 8 trens e consegue salvar 669 crianças. E ele, para não ir para o campo de concentração. E ninguém soube mais nada disso. Um homem anônimo. Eis que se a mulher dele um dia vai futucar não sei o quê, e descobre essa passagem. E ele morreu, e a partir daí ele foi extremamente homenageado. Uma das homenagens que faz a ele é quando ele está num teatro, e aí, sem saber, ele vai ser homenageado. E quando ele está assim, manda se levantar as pessoas que foram salvas por ele. E o teatro todo se levanta. Isso é compaixão, é um amor da ação. É um amor que não tem a inércia, não tem o sentir, não tem a omissão. Essa omissão tão confortante para a nossa vida, eu estava olhando, tem uma palavra chamada onagro. O que é onagro? Isso é muito comum nas redes sociais. Você levanta a bandeira para salvar o mundo inteiro. Você é contra isso, você é a favor disso, você opina, mas você não move uma palha para a construção de um mundo melhor. Onagro e compaixão não se dão bem. Compaixão é ação. É o ato de sair do meu lugar de fazer alguma coisa. É o ato de fazer alguma coisa pela minha família, por esse mundo, de uma forma indistinta, de uma forma não anônima. Eu não preciso saber quem é você. Eu não preciso saber quem é o outro. Essa é a mensagem da compaixão do Cristo. E nós vamos chegar lá, não sei, mas a gente está no caminho, nós vamos chegar lá. Mas a ideia é que a gente tenha a beleza desse sentimento. Esse sentimento que recompensa, sobretudo, ao nosso espírito na nossa caminhada. Que não nos faz indiferente a esse mundo que está aí. Que a gente já consegue sentir a dor do outro e tentar fazer alguma coisa. Eu vou continuar nessa compaixão da minha colega. Amanhã eu vou falar com ela. Aí faz. E se o juiz nos condena com parcialidade? O juiz, né? O juiz é um ser imparcial. Todo mundo sabe o que é o juiz. Uma juíza é aquela pessoa que o Estado diz, não vai ter mais justiça pelas próprias mãos. Vocês estão com um problema, com um conflito, vocês vão ao Estado juiz e ele, de uma forma isenta, vai julgar o seu pedido, vai ouvir o outro e vai dar uma solução harmônica e imparcial. Aí pergunta, mas se isso acontecer comigo? Diz Bartolomeu. Jesus diz, continua servindo no bem, coopera diante daqueles que te cercam, porque há sempre um mais alto, aquele que tudo ama, a olhar a sua caminhada. Toda a mensagem da compaixão, tudo isso é para dizer o que Emmanuel diz. Diante das vicissitudes da vida, diante dos problemas, diante das aparentes injustiças, das grandes dores,
persevera no bem. Não turve a sua mente, persevera no bem. Persevera no bem. Persevera no bem na sua casa. Persevera na ajuda do outro. Persevera na luz. Não turve o vosso coração, nem a sua mente e nem as suas ações. Continua perseverando no bem. Vamos ter todos os motivos do mundo para justificar o porquê não ajudar o outro. Eu não ajudo o outro porque o mundo está difícil, o mundo está perigoso, eu não sei quem... Até para a gente dar esmola, a gente quer saber se a pessoa precisa ou não precisa. Eu vou, depois ele vai usar droga. Que nada. Gente, a diferença da compaixão é esse amor que não julga. Se eu pego meu R$1, muito dinheiro, tiro aquela minha moedinha que muita gente bota no porquinho e dou a um outro ser humano e diz, será que vai usar droga? Fica pedindo, não sei o quê. Já não é mais compaixão. Já não é o samaritano. Já não é a médica. A proposta de hoje é a gente ir se liberando. Liberando desse julgamento na ajuda. Liberando desse amor pequeno, desse amor infantil. E ir crescendo para um amor adolescente, um amor adulto, até chegar no amor maduro que vai se aproximando de Deus. Entender que esse planeta Terra, esse planeta de tantos e tantas diferentes, tem um toque do Criador em nós, criatura. Não é possível que tudo acabe aqui, que eu não tenha mais nada adiante, que nascer nesse lugar não me chame a algum lugar, a algum outro lugar. Não é possível que eu seja indiferente a todas as dores. E se eu ainda estou assim, o que é que eu tenho que fazer? E começando a amar, porque amar é fonte. É fonte. Quem experimenta o sentimento de amor, quem experimenta o sentimento da boa ação do bem, vai percebendo que naturalmente esse Espírito de Deus que está em nós vai nos aplaudindo. Tem uma coisa assim, a gente vai para a festa, a gente gasta um absurdo em jantares, mas quando lá a gente consegue fazer uma boa ação para o próximo, parece que a alma nos aplaude. Tem uma coisa assim, né? Um sentimento de dizer, Deus está presente em mim. Alguma coisa eu fiz para o meu contentamento enquanto espírito, para o meu divino em mim. É possível, é. As pessoas que vêm aqui na quarta, às vezes vêm ouvir palestras. Outras vêm trazer alguém, outras vêm para o passe e tantos motivos. Mas de tantas as coisas na vida, não tem imunidade maior do que a prática do bem. Não tem advogado na caminhada maior do que a prática do bem. Do que essa mão do invisível que chega até nós nas nossas dificuldades, quando já estamos no caminho do amor compaixão, do amor que é se compadecer diante da dor do outro, de não ser indiferente em um mundo de tantas acumulações, de tantos desperdícios, a uma comunidade humana que ainda tem tantas dores. Se não conseguirmos ver isso no Brasil, é só olhar para o mundo, é só olhar para outras pessoas, outros lugares. Mas se a gente tiver um olhar mais diferenciado, nós conseguimos ainda ver isso na nossa cidade, muito próximo de nós. O amor-compaixão quer nos tirar dessa inércia de nós mesmos, nessa inércia solitária do egocentrismo, do se achar autossuficiente e dessa vítima de querer um Deus de uma forma plenitude para os meus anseios pessoais. Amor-compaixão quer mais da gente. Quer que a gente manifeste esse amor de Deus em forma de ação. De um mundo que requer mãos. Requer, eu não preciso pensar em grandes coisas, não, gente. Não é esse amor assim, parece que vai todo mundo sair daqui de asinhas voando. A gente ainda não temos condição. É pequenas ações. É olhar o mundo. É ver esse homem que estava no Rio de Janeiro com 2 milhões de pessoas passando e um homem morrendo de fome. E como diria Helder Câmara, que hoje já está no mundo espiritual, que já psicografa, e aquela alma tão grandiosa não poderia ser diferente. Ele diz que muitas pessoas estão forçando a volta do alimento para comer mais
enquanto há pessoas com fome. Que é preciso na nossa vida internalizar o Evangelho do Cristo. Esse Evangelho do Cristo que nos remete a uma ação cidadã, a uma ação responsável diante do outro e da outra. E começar a exercitar. Meu dente está doendo, minha perna está doente, mas ainda assim, eu posso expressar o amor ao outro. Posso. Eu posso ter problemas. Minha família pode estar com problema, meu trabalho, minha vida. Mas sair de si mesmo. Sair de si mesmo para ir ao amor que encontra o outro na caminhada. Sair de si mesmo para ir acolhendo outros e outras pessoas e experimentar a beleza desse amor Deus em nós. Experimentar, conseguir ver o outro, conseguir ver a outra nessa caminhada de fraternidade, como nós já dissemos, sem mais e sem porém. O amor do samaritano, o amor da médica, o amor do pai com o filho pródigo, desses tantos pais, muitas das vezes, a nossa chamada de compaixão é com o nosso filho, um filho que a gente quer perfeito ao nosso molde, e a gente não tem paciência. E entender a doutrina espírita é entender que a gente vai caminhando, e que o ser humano está sempre nos surpreendendo, que não tem ser humano que não tenha jeito, porque isso seria negar a obra da criação, e que todos nós vamos um dia chegar a ser expressão pura da luz. O Espiritismo já diz isso. Ter paciência com os nossos familiares. Entender esse caminho de volta, a volta do Pai, que é a volta desse amor que acolhe o outro. Esse amor que acolhe a outra. Quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, o outro só está pedindo da gente a compaixão do ouvir. A compaixão do não julgamento, e a gente perde a oportunidade. Pensar amor, compaixão, é pensar nesse seguir com Cristo, nessa caminhada de se ampliando para dentro e para o alto. Pensar no amor, compaixão, é sair de si mesmo na direção de uma construção de um mundo melhor, onde nós somos moradores desse mundo. Porque parece que a minha vida é esse casulo, minha casa, meu carro, meu trabalho, meus familiares. E aí Emmanuel diz: saiam dessa fonte de pequena ternura, que é aprender a amar, além desses seus, do seu filho. Amplia seu coração e esse amor da ternura, dessa fonte de ternura, em direção ao outro, em direção à outra. E nesse ampliar a nossa fonte de ternura, que é Deus em nós, que a gente possa, como partícipe morador desse mundo, entender que há um mundo maior do que nós mesmos. Que essa construção do mundo, eu também estou, enquanto moradora desse mundo, no chamado do Cristo, no chamado interno, no chamado do divino, a ser uma parceria de luz e de paz. Que esse amor, compaixão brilhe e desperte em nós cada vez mais atitudes solidárias e cidadãs. E que a gente saia daqui podendo enxergar o outro e a outra de uma forma fraterna, que esse outro pode ser nossos familiares, pode ser nossos colegas de trabalho e a humanidade como um todo. Que Deus de amor e bondade nos acolha nos nossos propósitos de luz e vá nos curando das nossas imperfeições e nos aproxime cada vez mais dessa expressão total do bem. Muita paz, muita luz.